Boa tarde, turma do bem, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí à nossa terceira videoaula do módulo 3 sobre a NR18, Condições e Meio Ambiente de Trabalho nas Indústrias da Construção. Meu nome é Rogério Teixeira Martins e eu sou professor do curso de Eletricista do Instituto Mix, em Barbacena. Então nós vamos dar prosseguimento aqui à nossa aula da NR18 a partir do item 5. Vamos falar sobre a NR9, o PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Já falamos algo sobre isso nas aulas anteriores, mas vamos ir mais a fundo agora no tema aqui. Vamos começar a saber qual o objetivo principal da NR9. Então, ela tem como objetivo principal a preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores por meio da antecipação, reconhecimento e avaliação e, consequentemente, dos riscos ambientais, sejam eles agentes físicos, químicos e biológicos inerentes ao ambiente de trabalho. Então, gente, esse é o principal objetivo da NR9, é a preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores. Na construção civil, enquadra-se os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e os riscos de acidente. Vamos falar um pouco sobre os riscos físicos. Consideram-se agentes de risco físico as diversas formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores, sejam eles ruído, calor, frio, umidade, pressão, ionizantes e não ionizantes, vibração e etc. Vamos saber primeiro o que é radiação ionizante. Eu lembro que eu falei com vocês ainda na aula presencial, logo no início, eu citei um exemplo sobre ionização. Quando eu trabalhava na CEMIG, lá na região de Santa Luzia, existia lá uma rede, uma linha de transmissão, que eram 3 cabos por fase, 3 cabos sobrepostos, né? Então, eu lembro que eu falei para vocês que à noite, quando o clima estava assim bem úmido, o ar estava bem úmido, a gente conseguia ver como se fosse uma fluorescência entre os cabos, né? Inclusive citei casos de pessoas lá que às vezes passavam lá de guarda-chuva, que costumava até tomar um certo choque. Então esse é um exemplo de radiação ionizante, né? Então, além desses sobre redes elétricas de alta potência, tem também raio-x e aurora boreal, né? Que acontece aí nos polos, que é aquela beleza da natureza. A radiação não ionizante são as radiações cuja energia não é suficiente para arrancar elétrons. Então, no quadro ao lado aí, nós temos aqui exemplos de radiação não ionizante e ionizante. Então, no caso das não ionizantes, nós temos ondas de rádio, ondas de TV, micro-ondas, infravermelho, luz visível e ultravioleta. Todas essas são consideradas radiação não ionizante. E as ionizantes são raio-x, raio gama, os raios cósmicos, né? Além desses outros exemplos que a gente citou aí, a aurora boreal e as redes elétricas de alta potência. Gente, eu coloquei uma observação aí embaixo que está escrito aí assim, ó, códigos referenciados a esse que está aí, 118.287-0/I3, são códigos referentes aos itens e subitens das NRs. Então eu coloquei um link aqui, se a gente clicar nele aqui, ele vai nos levar a uma página onde explica exatamente sobre esses códigos. Então estão eles aqui, expostos aqui. A gente não vai fazer nenhuma leitura sobre isso aqui, mas fica aí para vocês a título de orientação, né, e verificação para quem quiser verificar. Nós vamos ver esses códigos aí, muitos deles aí nessas apostilas, todas que vêm para frente aí, tá bom? Vamos dar prosseguimento. Falar agora sobre riscos químicos. Consideram-se agentes de risco químico os compostos, as substâncias ou os produtos que possam penetrar no organismo do trabalhador, sejam pelas vias respiratórias, pele, ingestão nas formas de poeira, fumos, gases, neblinas, névoas ou vapores. Então, tudo isso está relacionado a risco químico. Já agora, os riscos biológicos consideram-se como agentes de risco biológico as bactérias, vírus, fungos, parasitas, entre outros. Então veja bem, nós estamos vivendo aí hoje um momento de pandemia, que é nada mais nada menos que um risco biológico que todos nós estamos passando. Então por isso aí a justificativa da quarentena,
e é bem um exemplo clássico sobre a questão do risco biológico. Agora, riscos ergonômicos. Qualquer fator que possa interferir nas características físicas e mentais do trabalhador, que causam desconforto ou afetam a sua saúde. São exemplos de risco ergonômico: levantamento de peso, ritmo excessivo de trabalho, monotonia, repetitividade e postura inadequada de trabalho. Nós aí que vamos trabalhar como eletricista, vamos ter que carregar muito peso, escada, né? Então, inclusive essas escadas aí de eletricista que a gente comumente vê nas ruas aí com esses eletricistas que vão subir no poste. Então tem uma maneira adequada de carregar essa escada. Inclusive você pode carregar ela até aberta, tem uma forma correta de poder fazer o transporte dela. Pode ser feito através de uma pessoa só. Desde que você faça da maneira correta, você não vai correr esse risco ergonômico. Fora isso, a postura, a maneira de sentar, a maneira de deitar, o travesseiro, tudo isso faz parte do risco ergonômico que a gente tem que estar atento a isso aí. Com relação aos riscos de acidentes, qualquer fator que coloque o trabalhador em situação de risco e possa afetar sua integridade e seu bem-estar físico e mental. Então, são exemplos de risco de acidente: as máquinas e equipamentos sem proteção, possibilidade de incêndio e explosão, falta de organização no ambiente, armazenamento inadequado, né? Então, suponhamos aí que você vai acessar aí um almoxarifado de uma determinada empresa na qual você venha trabalhar, e tá lá dentro do almoxarifado, tudo espalhado pelo chão, de qualquer forma, sem nenhum tipo de organização. Então aquilo ali você já corre um risco de acidente, você tropeçar lá num cabo daquele enrolado no chão, né? Fora isso, você vai mexer com solda, se você não está usando lá o óculos, o risco de acidente, de você receber uma fagulha na cara. Então, tudo isso a gente tem que ficar atento para que a gente não corra esse risco aí. Ok? Agora nós vamos entrar propriamente dito na NR18, Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. Então vamos ver lá, objetivo e campo de aplicação. Essa norma NR estabelece diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de organização. Elas objetivam a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. Então, esse é o objetivo principal dessa norma, né? Estabelecer essas diretrizes, né, de planejamento, organização, de forma a implementar as medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nesses processos. Ok? Então, no item 18.1.2, consideram-se atividades da indústria da construção as constantes do quadro 1, Código de Atividade Específica da NR4, serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, as atividades e serviços de demolição, reparo, pintura, limpeza, manutenção de edifícios em geral, qualquer número de pavimentos ou tipo de construção, inclusive manutenção de obras de urbanização e paisagismo. Gente, sobre essas NRs, eu já deixei na primeira aula, salvo engano meu, ou na segunda da NR 35, eu deixei uma lista completa ou quase completa de várias NRs que está à disposição de vocês. Então basta ir lá, clicar, ele vai abrir uma página com essa listagem de NRs, você procura lá NR4, clica nela e ele vai te levar a uma página falando sobre as normas daquela NR, tá ok? Depois, é vedado o ingresso ou a permanência de trabalhadores no canteiro de obra sem que estejam assegurados pelas medidas previstas nessa norma e compatíveis com a fase da obra. Então, é vedado o ingresso ou a permanência de qualquer trabalhador no canteiro de obras sem que eles estejam assegurados por essas medidas previstas nessa norma. Correto? A observância do estabelecido nessa norma não desobriga os empregadores do cumprimento das disposições relativas às condições e meio ambiente de trabalho. Elas estão determinadas na legislação federal, estadual e ou municipal, e em outras estabelecidas em negociações coletivas de trabalho. Então, vale lembrar que essa norma tem que ser seguida à risca, com pena de punição, que a gente já viu também inclusive nessa aula da NR18, na aula passada. Comunicação prévia. Essa norma regulamentadora estabelece diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de organização.
Elas objetivam a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho na indústria da construção. É obrigatória a comunicação à Delegacia Regional do Trabalho antes do início das atividades as seguintes informações aí. Então veja bem, vai abrir um canteiro de obra para iniciar as atividades. Antes que você faça isso, você tem uma série de regras a seguir. Então essa é uma delas, tá? Apontar essas informações à Delegacia Regional de Trabalho. O endereço correto da obra, o endereço correto e qualificação contendo SEI, CGC ou CPF do contratante, do empregador ou condomínio, tipo de obra, datas previstas do início e conclusão da obra, número máximo previsto de trabalhadores na obra. Olha, nós já passamos aí em algumas estradas da vida aí e podemos ver quando existe uma obra, né, de pavimentação aí nessas estradas, costuma ter lá uma placa, um outdoor, com várias informações dessa aqui, inclusive dando lá o valor total da obra. Então essas informações são obrigadas a ficar disponíveis, são obrigadas a ter essas informações lá que está prevista nas normas, ok? Agora, no item 18.3, vamos falar sobre o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, o PCMAT. São obrigados à elaboração e o cumprimento do PCMAT nos estabelecimentos com 20 trabalhadores ou mais. Eles contemplam os aspectos dessa NR e outros dispositivos complementares de segurança. Então, é o seguinte, já sabemos aí, é uma obra onde contém pelo menos 20 trabalhadores ou mais, é obrigatória a apresentação, a elaboração e o cumprimento do PCMAT. O PCMAT deve contemplar as exigências contidas na NR9, Programa de Prevenção em Riscos Ambientais, já falamos sobre isso, que lá na primeira ou segunda aula da NR35 tem um link que leva a uma lista de NRs lá, é só clicar lá, procurar NR9, que vocês vão ser levados lá ao site onde tem as informações sobre essa norma. O PCMAT deve ser mantido no estabelecimento à disposição do órgão regional do Ministério do Trabalho. Então, tem que ficar à disposição lá, dentro da obra lá, disponível, no caso de uma fiscalização, ter essa informação lá. O PCMAT deve ser elaborado e executado por profissional legalmente habilitado na área de segurança do trabalho. Claro, tem que ser um profissional habilitado para poder elaborar esse documento, porque tem que haver conhecimento sobre essas informações constantes no PCMAT. A implementação do PCMAT nos estabelecimentos é de responsabilidade do empregador ou condomínio. Também é claro isso. A responsabilidade é de quem cuida lá do serviço, quem é responsável pelo serviço. Então, seja lá o empregador, um condomínio ou qualquer outra empresa que esteja cuidando da obra. Documentos que integram o PCMAT. Então, quais são os documentos? Então, um memorial sobre condições e meio ambiente de trabalho nas atividades e operações. Leva-se em consideração riscos de acidentes e de doenças de trabalho e suas respectivas medidas preventivas. Além disso, projeto de execução das proteções coletivas em conformidade com as etapas de execução da obra. Depois, a especificação técnica das proteções coletivas e individuais a serem utilizadas. Isso aí reza sobre EPI, EPCs e outros equipamentos que estão contemplados aí nessa etapa. Além disso, cronograma de implementação das medidas preventivas definidas no PCMAT, né? Então tem que haver esse cronograma, também tem que estar disponível. O layout inicial do canteiro de obras, que contempla inclusive previsão e dimensionamento das áreas de vivência. Nós vamos falar sobre as áreas de vivências aí no próximo tópico, né? Então, quando você fala canteiro de obras, você imagina que é um local onde vai estar, os trabalhadores vão compartilhar vários setores lá dentro do canteiro de obras. E esses setores são chamados áreas de vivência, que nós vamos citar aí no próximo tópico. Programa educativo, que contempla a temática de prevenção de acidentes e doenças do trabalho com sua carga horária. Então, é todo aquele programa, né, que se faz para poder trabalhar com a prevenção de acidentes, doenças de trabalho, carga horária e etc. Agora então, vamos falar sobre a área de vivência. Como eu já falei,
é a área que é compartilhada por todos os colaboradores, todos os trabalhadores dentro do canteiro de obras. Então, os canteiros de obras devem dispor de instalações sanitárias, vestiário, alojamento, local de refeições, cozinha, quando houver preparo de refeições, lavanderia e área de lazer, ambulatório, quando se tratar de frente de trabalho com até 50 ou mais trabalhadores. Gente, isso aí é só para vocês terem uma noção de como não é fácil ser empreendedor aqui nesse país. São muitas regras, o investimento é alto e muitas das vezes vale imaginar que talvez seja melhor ser empregado do que empregador. Vamos tocar para frente aí para ver por quê. O cumprimento do disposto nas alíneas C, F e G é obrigatório nos casos de que houver trabalhadores alojados. Isso está disposto na norma. As áreas de vivência devem ser mantidas em perfeito estado de conservação, higiene e limpeza. Além de todas essas normas, todas essas regras que a gente está falando, você imagina que tem que ter uma equipe para cuidar da área de conservação, higiene e limpeza. Instalações móveis, inclusive containers, serão aceitas em áreas de vivência de canteiro de obras e frente de trabalho, desde que cada módulo... Então veja bem, se você vai usar um container lá para fazer um banheiro, para fazer a cozinha, seja lá o que for, para fazer um espaço para os colaboradores dormir, né? Então tem que atender alguns pré-requisitos. Então vamos ver quais são eles. Possua área de ventilação natural efetiva de no mínimo 15% da área do piso, sendo composta por, no mínimo, 2 aberturas adequadamente dispostas para permitir eficaz ventilação interna. Vamos supor, janela, né? Tem que ter as janelas, ou então tem lá que eles falam quando põe no teto lá, aquela abertura do teto, enfim, né? Mas comumente esse tópico está contemplando as janelas, né? O espaço que tem que ter de janela aberta, que tem que ser no mínimo 15% da área do piso. Tem que garantir condições de conforto térmico, porque isso é muito quente. Então você imagina aí o sol a pino, né? O camarada o dia inteiro lá, chega às 6 horas da tarde, encerra o expediente e ele vai para o container para dormir, e chega lá que lá está um forno, né? Então aqui, o momento que seria ser para ele de conforto e descanso vai ser aquele desconforto em função do calor ou em função do frio, né? Tem que possuir pé direito no mínimo de 2,40 m. Tem que garantir os demais requisitos mínimos de conforto e higiene estabelecidos na norma. Tem que possuir proteção contra riscos de choque elétrico por contatos indiretos, além do aterramento elétrico. Então, nas instalações móveis, inclusive containers destinados a alojamentos com camas tipo beliche, a altura livre entre uma cama e outra tem que ser de no mínimo 90 centímetros. Tratando-se de adaptação de containers originalmente utilizados no transporte ou acondicionamento de cargas, deverá ser mantido no canteiro de obras um laudo técnico elaborado por profissional legalmente habilitado, que fique à disposição da fiscalização do trabalho e do sindicato profissional, e será relativo à ausência de riscos químicos, biológicos e físicos, especificamente para radiações, com a identificação da empresa responsável pela adaptação. Então, são os documentos burocráticos, né, para o trâmite, que tem que estar tramitando e que tem que estar disponível lá para essas entidades. Agora, com relação às instalações sanitárias. Então, as instalações sanitárias devem ter, ou devem ser, mantidas em perfeito estado de conservação e higiene, ter portas de acesso que impeçam o devassamento e ser construídas de modo a manter um resguardo conveniente, ter paredes de material resistente e lavável, podendo ser de madeira, ter pisos impermeáveis, laváveis e de acabamento antiderrapante, não se ligar diretamente com os locais destinados às refeições. Isso é óbvio, você imagina você lá no refeitório fazendo o seu almoço lá, ou sua janta, seja lá o que for, e ao lado um banheiro. Então isso não é nem um pouco saudável para ninguém. Ser independente para homens e mulheres quando necessário. Então, se você tem homens e mulheres no canteiro de obras,
você tem que ter essas instalações sanitárias de forma a atender ambos os gêneros. Ter ventilação e iluminação adequadas, ter instalações elétricas adequadamente protegidas, ter pé direito de no mínimo 2,50 m ou respeitar o que determina o Código de Obras do município da obra, né? Então, se você está em um determinado município, que lá tem algum código específico para isso, você tem que estar atento para esse código também, né? Para essas normas lá. Também estar situadas em locais de fácil acesso e seguro, não sendo permitido um deslocamento superior a 150 metros do posto de trabalho aos gabinetes sanitários, mictórios e lavatórios. A instalação sanitária deve ser constituída de lavatório, vaso sanitário e mictório, na proporção de um conjunto para cada 20 trabalhadores ou fração, bem como chuveiro na proporção de uma unidade para cada 10 trabalhadores. Então, isso aí está falando o seguinte, que se você tem 20 trabalhadores na obra, você tem que ter pelo menos um conjunto, né, de lavatório, vaso sanitário e mictório, porque você tem 20 trabalhadores. Se você tiver 40, então você vai ter que ter 2. Se você tiver 60, você vai ter que ter 3. E a mesma coisa ocorre com o chuveiro. Para cada 10 trabalhadores, um chuveiro. Então, se são 20 trabalhadores, 2 chuveiros. Se são 30 trabalhadores, 3 chuveiros. Ou fração, né? Então, se você tem acima de 10, você tem 15, você já passa a ter que ter 2 chuveiros, né? Você só vai ter um chuveiro se você tiver até 10. Passou de 10, 11, 12, 13, 14, 15, já passa a ser 2. Isso vale também para a instalação sanitária. Perfeito? Já os lavatórios devem ser individuais ou coletivos, tipo calha, possuir torneira de metal ou de plástico, ficar a uma altura de 90 centímetros, ter rede de esgoto quando houver, ter revestimento interno de material liso, impermeável e lavável, ter espaçamento mínimo entre as torneiras de 60 centímetros, quando coletivos, dispor de recipiente para coleta de papéis usados. Então aí, não só nesse tópico aí tem essa foto, nos tópicos anteriores também tem uma foto, sempre tem uma foto representando, tentando mostrar algo mais próximo da realidade do que tem que ser, né? Então, no nosso caso aí, nós temos um exemplo de lavatório aí, como que ele deveria ser, pelo menos deveria ser, né? Com relação aos vasos sanitários, o local destinado ao vaso sanitário, que seria o gabinete, ele deve ter área mínima de 1 metro quadrado, ser provido de porta com trinco interno e borda inferior de, no máximo, 15 centímetros de altura, ter divisórias com altura mínima de 1,80 m, ter recipiente com tampa para depósito de papéis usados, sendo inclusive obrigatório o fornecimento do papel higiênico, né? Os vasos sanitários devem ser do tipo bacia turca ou sifonado, ter caixa de descarga ou válvula automática, ser ligado à rede geral de esgotos ou fossa séptica, com interposição de sifões hidráulicos. Gente, essas normas aí, claro, especificamente sobre os vasos sanitários, vocês têm que lembrar que isso aí está falando para pessoas normais, que não tem nenhuma debilidade física, que não tem nenhum problema físico. Então, se você tem, por exemplo, um cadeirante na obra, então tem outras normas que devem ser seguidas, que não estão contempladas na apostila, né, mas que, se for de interesse de alguém, não é o caso aqui nesse momento, que a gente não vai falar sobre isso, mas se for do interesse de alguém, pode se manifestar que eu acho que eu tenho algo aqui, que eu posso procurar nos meus guardados aqui, e eu forneço para você, porque as regras são outras para pessoas com deficiência física. Perfeito? Mictórios. Os mictórios devem ser individuais ou coletivos, tipo calha, ter revestimento interno de material liso, impermeável e lavável, ser providos de descarga provocada ou automática, ficar à altura máxima de 50 centímetros do piso, ser ligado diretamente à rede de esgoto ou fossa séptica com interposição de sifões hidráulicos. Então está aí também um exemplo de como devem ser os mictórios em um canteiro de obras. Mais uma observação aí: no mictório tipo calha, cada segmento de 60 centímetros deve corresponder a um mictório tipo cuba. Então, a cada 60 centímetros,
deve ser igual a um mictório tipo cúbica, seria tipo cúbico, tipo cuba, desculpa, nessa proporção aí. Com relação aos chuveiros, a área mínima necessária para a utilização de cada chuveiro é de 80 centímetros quadrados, com altura de 2 metros e 10 centímetros do piso. Os pisos dos locais onde forem instalados os chuveiros devem ter caimento que assegure o escoamento da água para a rede de esgoto, quando houver, e ser de material antiderrapante ou provido de estrados de madeira. Evitado, o rapaz está lá tomando banhozinho, está usando sabão, de repente escorrega, cai, bate a cabeça, né? Então daí a necessidade de ter esse estrado, né? ou qualquer material antiderrapante aí. Costumam se colocar tapetes de borracha, enfim. Os chuveiros devem ser de metal ou plástico, individuais ou coletivos, dispondo de água quente, claro, porque ninguém gosta de um banho frio, principalmente na época do frio, né? Se é na época do calor, ainda está bom. Deve haver um suporte para sabonete e cabide para toalha correspondente a cada chuveiro. Então veja bem, se você tem 10 chuveiros, 10 suporte para sabonete e 10 cabides para toalha, que é 1 por chuveiro. Os chuveiros elétricos devem ser aterrados adequadamente, né, porque se houver fuga de eletricidade, corre o risco de alguém estar tomando um choque. Agora, com relação aos vestiários, estão vendo como as regras são rígidas para o empregador? Quanto aos vestiários, todo canteiro de obra deve possuir um vestiário para a troca de roupa dos trabalhadores que não residem no local. Ou seja, eu vou para o canteiro de obras trabalhar, encerrou meu horário, eu vou para o vestiário para trocar roupa e eu poder vir embora para minha casa. Então tem que haver esses vestiários. A localização do vestiário deve ser próxima aos alojamentos e ou à entrada da obra, sem ligação direta com o local destinado às refeições. Também já foi falado lá para poder não se misturar. Os vestiários devem, então, ter paredes de alvenaria, madeira ou material equivalente, ter pisos de concreto, cimentado, madeira ou material equivalente, ter cobertura que proteja contra intempéries, ter área de ventilação correspondente a 1/10 de área do piso, ter iluminação natural e ou artificial, ter armários individuais dotados de fechadura ou dispositivo com cadeado, ter pé direito mínimo de 2 metros e 50 centímetros, ou respeitando o que se determina o Código de Obras do município, da obra, dentro, se houver casos assim, a gente tem que ficar atento também, né? Ser mantidos em perfeito estado de conservação, higiene e limpeza. Claro que isso aí também eu acho que é uma responsabilidade de todo mundo, né? Mas mesmo assim costuma ter uma equipe de trabalho só para cuidar dessa parte, conservação, higiene e limpeza. Ter bancos em número suficiente para atender aos usuários com largura mínima de 30 centímetros. Então, quanto aos alojamentos, os alojamentos devem ter paredes de alvenaria, madeira ou material equivalente, ter piso de concreto cimentado, madeira ou material equivalente. Vocês podem observar que isso é bem parecido com o caso dos vestiários, tá? Ter cobertura que proteja das intempéries, ter área de ventilação no mínimo de 1/10 da área do piso, ter iluminação natural e ou artificial, ter área mínima de 3 metros quadrados por módulo, cama, armário, incluindo área de circulação, ter pé direito de 2 metros e 50 centímetros para camas simples e 3 metros para camas duplas. Claro, porque a cama bicama, chamada bicama, que é aquela uma sobreposta à outra, ela vai tomar mais espaço. Então quem vai ficar na parte de cima, se o pé direito for muito baixo e o local já for quente, vai tornar insuportável a permanência dele na cama. Não estar situados em subsolos ou porões das edificações e ter instalações elétricas adequadamente protegidas. Depois, é proibido o uso de 3 ou mais camas na mesma vertical. A altura livre permitida entre uma cama e outra e entre a última e o teto é de no mínimo 1,20 m. A cama superior do beliche deve ter proteção lateral e escada. O cara tem um sonho lá de madrugada, cai lá, bate a cabeça no chão, né?
então fica aparecendo lá que seria um bercinho para ele, né? É uma forma de manter segurança. As dimensões mínimas das camas devem ter 80 centímetros por 1,90. A distância entre o ripamento e o estrado de 5 centímetros e dispor ainda de colchão com densidade 26 e espessura mínima de 10 centímetros. Oh, que coisa, hein? As camas devem dispor de lençol, fronha e travesseiro em condições adequadas de higiene, bem como cobertor, quando as condições climáticas assim o exigirem. Os alojamentos devem ter armários duplos individuais com as seguintes dimensões mínimas: 1,20 m de altura por 30 cm de largura e 40 cm de profundidade, com separação ou prateleira, de modo que um compartimento com altura de 80 cm se destine a abrigar a roupa de uso comum e o outro compartimento com altura de 40 cm para guardar a roupa de trabalho, né, ou qualquer outra coisa. Depois na letra B, 80 cm de altura por 50 cm de largura e 40 cm de profundidade, com divisão no sentido vertical, de forma que os compartimentos com largura de 25 cm estabeleçam rigorosamente o isolamento das roupas de uso comum e de trabalho. É proibido cozinhar e aquecer qualquer tipo de refeição dentro do alojamento. Então já fiquem sabendo disso aí. Quando for para um canteiro de obras, esqueça de comida no alojamento, tá? Gente, a gente está falando tudo isso aí. O certo é que as empresas elas atendam a todos esses requisitos aí. Agora, é claro que muitas empresas às vezes deixam de cumprir um requisito ou outro, né? É natural. Agora, se for pego, está passivo a punição. Vamos lembrar disso aí. Mesmo, inclusive, se existir algum X9 dentro da empresa que entregar isso e dedurar, como diz o outro, é um risco que eles correm, né? Então, eles têm que ficar atentos realmente a isso aí. O alojamento deve ser mantido em permanente estado de conservação, higiene e limpeza, né? O ideal é que cada um faça da sua parte, né? Porque não há nada pior que você morar em um lugar que é bagunçado, que é zoneado, que, né, nego come trem, joga papel no chão, enfim. Eu acho que isso aí é coisa que a gente faz dentro de casa, a gente tem que fazer no lugar onde é comum para todos os outros, né? Assim manda a boa educação. É obrigatório no alojamento o fornecimento de água potável filtrada e fresca para os trabalhadores. Usa-se bebedouros de jato inclinado e ou equipamento similar que garanta as mesmas condições na proporção de 1 para cada 25 trabalhadores ou fração. Então é aquela mesma história. Você tem 25 trabalhadores, você vai ter que ter pelo menos um bebedouro. Se você tem 26 ou 27 ou 28, ou seja, passou, já é fração, você vai ter que ter 2. E assim sucessivamente. É vedada a permanência de pessoas com moléstia infecto-contagiosa, né, nos alojamentos, porque você corre um risco de estar transmitindo esse problema para os seus colegas, então tem que estar atento a isso aí, e cabe ao médico do trabalho também estar observando isso aí, né? E cabe a você, se está percebendo alguma irregularidade, procurar um médico do trabalho para que ele possa te orientar se vai precisar de um afastamento, se é um problema que você não pode conviver com seus colegas ao lado, então cabe a gente ficar atento a isso aí também. Agora, com relação ao local para refeições. Nos canteiros de obra, é obrigatória a existência de local adequado para as refeições. O local para as refeições deve ter paredes que permitam o isolamento durante as refeições, ter piso de concreto, cimentado ou de outro material lavável, ter cobertura que o proteja das intempéries, ter capacidade para garantir o atendimento de todos os trabalhadores no horário das refeições, ter ventilação e iluminação natural e artificial, ter lavatório instalado em suas proximidades ou no seu interior. Quer dizer, o cara está lá trabalhando, lá na obra, aí vai para o horário do almoço, está com a mão toda suja de cimento, seja lá o que for, o cara tem que ter um lugar lá para ele fazer a sua asepsia das suas mãos, né? Ter mesas com tampos lisos e laváveis, ter assentos em número suficiente para atender os usuários, né? Porque, vamos lá, supor lá que você tenha lá 30 trabalhadores, você tem 20 cadeiras, 10 vão comer em pé, né?
Então, são coisas lógicas, óbvias. Eu estou falando isso aqui mais para efeito de ilustração, mas é claro que a gente tem que ter essa noção disso aí, né? Ter depósitos com tampa para detritos, não estar situado em subsolos ou porões das edificações, não ter comunicação direta com as instalações sanitárias, ter pé direito mínimo de 2,80 m ou respeitar o que determina o Código de Obras do município, quando for o caso. Gente, vale lembrar que quando houve aquele acidente, e eu não estou me lembrando agora o nome lá da cidade, lá, mas vocês devem saber que rompeu aquela barragem lá e matou várias pessoas, que tinha um alojamento ou um refeitório, não me lembro bem, logo depois da barragem. Então, assim, qual é a segurança que tinha aqueles funcionários? Rompeu a barragem, vai todo mundo mesmo. Então estava totalmente errado, aquilo não devia estar naquela posição, e as regras, a norma é clara com relação a isso aí. Independente do número de trabalhadores e da existência ou não de cozinha, em todo canteiro de obra deve haver local exclusivo para o aquecimento de refeições e dotado de equipamento adequado e seguro para o aquecimento. É proibido preparar, aquecer e comer refeições fora dos locais estabelecidos neste subitem. É obrigatório o fornecimento de água potável, filtrada e fresca para os trabalhadores por meio de bebedouro de jato inclinado ou outro dispositivo equivalente. É proibido o uso de copos coletivos. Então tem que utilizar copos plásticos. Agora, com relação à cozinha. Quando houver cozinha no canteiro de obras, ela deve ter ventilação natural e ou artificial que permita boa exaustão, porque senão quem está trabalhando lá dentro vai morrer asfixiado, Então tem que haver uma forma dessa ventilação para evitar gordura, acúmulo de gordura, e mesmo em caso de um acidente, qualquer coisa, isso tem que estar mesmo preparado para isso. Ter pé direito mínimo de 2,80 m ou respeitar o Código de Obras do município quando for o caso. Ter paredes de alvenaria, concreto, madeira ou material equivalente. Ter piso de concreto, cimentado ou de outro material de fácil limpeza. Ter cobertura de material resistente ao fogo. Ter iluminação natural e ou artificial. Ter pia para lavar os alimentos e utensílios. Lembrando que o certo, inclusive, é ter uma pia para lavar utensílios e outra pia para manipulação de alimentos. Pelo menos assim na Anvisa, para os restaurantes é assim. Na norma não especifica isso, mas o ideal seria assim. Ou seja, a mesma pia que você manipula alimento, você lava utensílios, passa pano. Então, também isso não é legal. Possuir instalações sanitárias que não se comuniquem com a cozinha, de uso exclusivo dos encarregados de manipular gêneros alimentícios, refeições e utensílios, serem ligados à caixa de gordura, dispor de recipiente com tampa para coleta de lixo, possuir equipamento de refrigeração para preservação dos alimentos, ficar adjacente ao local para as refeições, próximo no caso, ter instalações elétricas adequadamente protegidas. E quando utilizado o GLP, os botijões devem ser instalados fora do ambiente de utilização, em área permanente, ventilada e coberta. Isso aí já hoje até nas próprias casas, nas residências da gente, comumente é feito assim. A gente utiliza o gás fica numa área externa, no caso de vazamento, qualquer outra coisa, para isso não ficar preso dentro de casa e correr o risco de um incêndio ou uma explosão. É obrigatório o uso de aventais e gorros para os que trabalham na cozinha. Agora, lavanderia. As áreas de vivência devem possuir local próprio, coberto, ventilado e iluminado para que todo trabalhador alojado possa lavar, secar e passar suas roupas de uso pessoal. Este local deve ser dotado de tanques individuais ou coletivos em um número adequado. A empresa poderá contratar serviços de terceiros para atender ao disposto no item 18.4.2.13.1 sem ônus ao trabalhador. Ou seja, se a empresa optar por não manter uma lavanderia para os funcionários, ela vai ter que contratar serviços de terceiros e bancar isso para o trabalhador.
Área de lazer. Nas áreas de vivência devem ser previstos locais para recreação dos trabalhadores alojados, podendo ser utilizado o local de refeições para este fim, né? Então pode ser assim, mas tem empresas que costumam colocar lá mesa de totó, mesa de sinuca, então nesses casos é melhor ter um espaço específico. Agora, se você for ter só uma TV ou algo assim, né, o caso do refeitório, ele pode atender bem para esse fim. Pois bem, por hoje nós vamos encerrar aqui nossa videoaula. A partir da próxima aula a gente vai pegar daqui do item 18.5 do tema demolição, do tópico de demolição. Eu agradeço aqui mais uma vez a atenção de vocês e a paciência, e deixo aqui o meu boa noite para todo mundo. Muito obrigado.